da aula de hoje é sobre o estômago. Hoje eu vou falar especificamente do estômago de monogástricos. Pessoal, estômago nada mais é do que uma dilatação de uma parte do tubo digestório. Tem uma forma de um saco e esse saco, quando ele torce, ele acaba ficando com uma curva maior e outra menor. Então, este saco, quando ele dilata, ele acaba torcendo no seu próprio eixo. Por isso que ele fica com uma curva menor e outra curva maior. Ela vai ser dividida em monogástricos aqui e nos poligástricos. Os poligástricos vai ser a nossa próxima aula. Nos monogástricos, que são os equinos, suínos, cães e gatos, que nós estudamos aqui na veterinária, eu coloquei esse quadro do Koenig para vocês terem uma noção da diferença morfológica. Pessoal, isso aqui é uma característica de espécie, mas nós também temos variações entre os indivíduos. Às vezes, esse estômago, o animal que come mais, ele é mais guloso, ele dilata mais. Se é um animal que tem um hábito de restrição alimentar, ele já vai ser menor. Então, vocês têm que observar isso também quando estiver fazendo um diagnóstico por imagem, estiver em busca de alguma coisa, o que está acontecendo com esse animal, podem ter essas variações. E também, você está fazendo seu diagnóstico. Esse animal acabou de ingerir alimento, a câmara estomacal vai estar maior. Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração no seu exame. Como sempre, as tubulações, eu estou repetindo isso frequentemente, ela é dividida basicamente em 3 túnicas. A túnica mais interna de todas, a sua túnica mucosa. Então, ela pode ter uma região que produz secreção, a gente chama ela de glandular, e uma região que não produz, que é aglandular. Com relação a essa aglandular, ela está próxima à região do cárdia. Cárdia, pessoal, é o início, a entrada, é onde o esôfago vai desembocar nesse estômago. Lembra que nós estudamos sobre a tubulação de esôfago, ela acompanha na região ventral do pescoço, a traqueia, a carótida, a jugular, ela segue a partir de C4, por ali, ela já segue pelo antímero esquerdo, ventralmente, nesse pescoço mais à esquerda. Quando ela entra na caixa torácica, ela passa pelos vasos da base do coração, ali em cima do hilo pulmonar, na região do mediastino, ela se joga para o antímero direito, devido ao coração ocupando aquela região. Então, ela vai para o antímero direito, mas o estômago está no antímero esquerdo. Por isso que, quando ela entra no seu hiato esofágico, ela está seguindo para o antímero esquerdo. Então, é só para vocês compreenderem esse zigue-zague que o esôfago faz até alcançar a região do cárdia. O cárdia, pessoal, que nós estamos discutindo aqui, é um esfíncter. Nós chamamos de um esfíncter fisiológico, que ele funciona para travar. Todo esfíncter tem essa ideia, né, de prender, de segurar uma solução dentro de uma região. Então, aqui, o cárdio é fundamental para evitar o refluxo do conteúdo que está dentro desse saco estomacal para a região de esôfago. Vocês imaginam? Se ficar refluindo o conteúdo que está nessa câmara, que está tendo um processo digestório, voltando para o esôfago, vai irritar a mucosa
da tubulação de esôfago. Nesse mesmo princípio, tubulação de esôfago também tem a sua túnica interna, que é a mucosa, a túnica média, que é a muscular, e a túnica externa. Essa túnica externa, ela vai ser identificada como adventícia, quando é um tecido conjuntivo por onde ele está fixando pela região onde ele está passando. E se ele tiver um revestimento seroso, que seja pleura ou peritônio, aí ela vai ser chamada de túnica. A túnica externa, ela vai ter um revestimento de serosa, tá certo? Ok, então, se a gente pega a região do cárdia, é a entrada desse estômago. Pensem, nós temos uma mucosa do esôfago, cuja função ali é simplesmente a passagem do bolo alimentar que está vindo da cavidade oral, onde foi ensalivado aquele bolo, foi misturado pela língua e amassado e triturado pelos dentes. Então a gente já tem uma massa, né, nesse bolo alimentar, ela já chega escorregando pelo esôfago até chegar nesse estômago. Então a mucosa de esôfago, ela tem um arranjo específico nessa perspectiva de uma região de passagem desse bolo alimentar. Quando ela chega num saco, gente, se é um saco, significa que vai ficar um tempo retido o que caiu dentro desse espaço. Então ela precisa ter uma mucosa com adaptações para essa função digestória aí, que a gente vai estudar na aula de hoje. Só estou dando essa introdução para vocês compreenderem o porquê da necessidade da criação desse espaço. Imagina uma dilatação de um tubo, né, e depois todas as curvas que ele faz, puxando o aumento menor e o aumento maior. No primórdio a gente chama de mesogastro dorsal e o mesogastro ventral, que está prendendo essa tubulação a nível de cavidade celomática. Dorsalmente o mesogastro dorsal, também temos aí o baço que está prendendo, e ventralmente nós temos o fígado. Vocês lembrem daquela aula de serose, se não, voltem lá e assistam esse conteúdo que eu vou falando da formação do aumento menor e do aumento maior. E aí, o aumento menor, ele fica restrito nessa curva menor, justamente aonde desemboca aqui o esôfago e aonde vai sair o conteúdo dessa tubulação, que será para intestino delgado. Eu quero que esse desenho fique na cabeça de vocês. Na curvatura menor aqui a gente tem um ângulo e a proximidade de esôfago e de duodeno. Daqui a pouco nós vamos ver outras imagens para fortalecer esse raciocínio. E aí a curva maior aqui, aonde vai estar preso o aumento maior, formando aquele avental. Outra característica importante que difere da tubulação de tanto de esôfago como de intestino é o arranjo da musculatura. E aí aqui eu vou chamar a atenção o sentido da musculatura, da túnica muscular aqui, é que aqui é músculo liso. Lembra que nós estamos trabalhando com órgãos. O arranjo, ela tem também o sentido oblíquo. No esôfago nós estudamos, nós tínhamos um sentido circular e um sentido na longitude do órgão, né? Então, longitudinal, na circular interno, né? E longitudinal externo. Então, a circular, ela faz só esse movimento, então ele aperta o que está dentro da luz desse tubo, e a longitudinal, quando ela estica, ela tem uma função de empurrar. Então, o movimento peristáltico nada mais é do que isso, né?
o compasso rítmico da contração da musculatura lisa circular e da longitudinal nessa túnica média da tubulação de intestino. Já o estômago, por ter esse arranjo em forma de bolsa, ele também tem fibras no sentido oblíquo, para permitir que ela expanda e forma essa expansão de saco, tá? Então é só para vocês imaginarem o sentido das fibras. É a mesma ideia. Quando o estômago contrai para jogar o conteúdo dele para regiões diferentes do estômago e também para jogar do estômago para o intestino, essas musculaturas estão sendo coordenadas para fazer o movimento. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem da mucosa e vocês vão compreender melhor essas regiões do estômago. Nessa imagem aqui do estômago de suíno, vocês vão observar que nós temos uma curva maior, olha, a curva maior e a curva menor. Nessa curva maior é justamente aonde, aqui está a curva maior, aonde está passando, onde fica preso o aumento maior, que o antigo mesogastro, né? Então ele se prende aqui, ele forma também o ligamento gastroesplênico, também vai formar parte desse aumento maior, saindo aqui dessa curva maior. Vocês precisam imaginar no animal como que ele está organizado na cavidade. Vejam, aqui está o baço, aqui está o aumento, ó, o aumento maior. Esse avental, ele foi afastado para vocês observarem os intestinos. Olha a bexiga, que legal que tá aqui. Parte aqui do fígado e aqui o gradil de costelas. Então, se aqui é o antímero direito e aqui o antímero esquerdo, então o estômago vai estar nesta região. Vocês têm que imaginar que ele está muito próximo do baço. Só que aqui o intestino, os cólons aqui, o cólon ascendente, é muito grande no suíno e ele acaba tampando aqui a visão do estômago, mas ele vai estar nesta região. Observem que aqui eu estou vendo uma vista diafragmática, ou seja, é a face do estômago que está voltada para o músculo diafragma. Beleza. Então, justamente onde vocês apontaram é a entrada da tubulação de esôfago. Então, a região do cárdia é justamente esse início desse saco. Nessa região do cárdia, a mucosa está numa transição, saindo da mucosa de esôfago para a mucosa estomacal. Então, é uma região que não tem produção de secreção. A gente viu no slide anterior, vou até voltar para vocês verem, que fala aqui uma região aglandular aqui, ó. Essa região aglandular ele pintou de amarelo porque é justamente uma transição. Isso vai variando de uma espécie para outra. Olha aqui no cão, aqui no gato. No equino ela é bem maior, essa zona que não produz secreção, que ela não tem glândulas. Mas enfim, só para vocês compreenderem que é uma região de transição de uma mucosa para outra. E a mucosa inicial dessa região do cárdio aí, ela está se modificando e não há a necessidade de produção de secreção aqui. Já quando a gente pensa indo para o intestino, já é o contrário, aí precisa sim de secreção.
Vocês conseguem imaginar que quando o bolo alimentar entra aqui, ele está mais, vamos dizer, ele está só ensalivado, né? Está com partículas menores, mas ele cai dentro dessa câmara e a necessidade de misturar com enzimas para quebra, principalmente proteína aqui, em partículas menores, para quebrar em aminoácidos. Então, a ideia de câmara estomacal é para fazer diminuir o tamanho das proteínas em partículas menores. Pessoal, vão ser substâncias ácidas. Se está liberando substâncias ácidas, um meio ácido numa bolsa que fica temporariamente o bolo alimentar retido ali para ser digerido, vocês conseguem imaginar essa mucosa exposta a essa substância ácida por um longo período de tempo? Como que ela se protege para não ser corroída? Vocês já imaginaram como é que é? Tá liberando ali ácido clorídrico, tem a pepsina. O pepsinogênio não está na sua forma ativa, mas quando ele tem o ácido clorídrico, né, ele tem contato com ácido clorídrico, aí ele se converte em pepsina. Agora vocês imaginam, é ácido. Se não tiver conteúdo dentro da câmara estomacal, ou se tiver pouco, aonde ele encostar, ele vai estar reagindo. Portanto, essa mucosa, ela teve que se especializar para se proteger. E fica por um longo período de tempo essas reações químicas aí dentro dessa câmara. Portanto, vocês têm que pensar nesse estômago quais estratégias foram necessárias serem criadas. Primeira coisa, a mucosa se adaptou produzindo secreção mucosa. Tem que produzir muco para proteger. Aonde vocês acham que tem mais quantidade de ácido dentro desse saco? Pensem no animal numa posição quadrupedal. Imaginem, o esôfago, ele é mais dorsal, né? Vocês falaram para mim que está o estômago, o esôfago entrando no estômago. Eu tenho uma imagem aqui do diafragma. Olha, aqui está o esôfago. A hora que ele atravessa o diafragma no hiato esofágico, ele vai dar de cara aqui com o estômago. Tá aqui. Esta aqui é a região do lombo do animal, a nível de lombar 1, lombar 2, que é bem o início da região abdominal. E aqui é a região de externo. Olha a posição da curva maior do estômago lá dentro da cavidade. E aqui é a curva menor. Pela gravidade, vocês conseguem imaginar aonde fica mais tempo o que entrou dentro desse estômago? Aí, vocês conseguem imaginar em que local fica retido por mais tempo o que foi ingerido? Vocês podem apontar para mim? Qual região aí que vocês acham que não é tudo igual, já antecipo. Beleza, é justamente aí. Claro, né? Não está mais ventral, a gravidade vai trazer para essa região. Justamente aqui, gente, a região do corpo do estômago. É onde vão estar acontecendo as reações químicas em grande quantidade. Então, vou voltar lá. Vocês precisam entender isso em 3 dimensões. Lá no animal, quando chega aqui, olha a região do corpo. Então, a entrada, ela é dorsal. Nós temos uma região que chamamos de fundo. O fundo é quando entra mesmo o conteúdo. Chegou ali, fica nesse fundo. Aí, depois ele vai escorrendo para a região do corpo.
desse estômago e do corpo, depois que já fez as reações químicas, as partículas que estavam maiores já diminuíram de tamanho, virou aquela papa, né? Porque pensa, ácido, né? Digerindo ali localmente, e quando vira aquele caldo, aquela papa que nós chamamos de quimo, ele vaza para outra região, que é a região do antro do piloro. Se você olhar externamente, você vê até que é diferente aqui, ó. Eu vou mostrar uma imagem desse estômago aberto. Esse aqui tá primeiro mostrando o cão, deixa eu mostrar o do suíno mesmo. Ó, então tá aqui justamente o que nós acabamos de ver, né? Região de fundo, região de corpo é tudo isso aqui. Ele é enorme, ó. E a região do antro do piloro é essa. Como é que eu sei? Quando você observa internamente, olha, aqui é a imagem que vocês viram, e aqui agora eu fiz uma incisão e nós vamos observar aí dentro. Cadê a minha imagem? Aqui. Então, nós abrimos esse estômago. Vocês estão vendo aqui a região do fundo, que a mucosa olha o pregueamento dela, que é diferente. A região do corpo, ela é onde estão acontecendo as reações químicas, localmente nessa região, é onde ela é mais ventral no animal. Depois que formou aquela papa, né, já digeriu, ela é jogada aqui, ó, para o antro do piloro. Vocês conseguem perceber que a mucosa aqui ela é mais pregueada? Esse pregueamento aí é justamente para promover a expulsão desse quimo. A região do antro do piloro, a túnica média é mais espessa. De toda a câmara do estômago, o antro do piloro é a espessura é maior da túnica muscular. Justamente porque, olha, imaginem, aqui tudo bem, pela gravidade, tem muito líquido, tá pesado, as partículas são grandes, e aí tá digerindo, vira aquele caldo. Para esse caldo sair e voltar para a região do antro do piloro, né, vai precisar de uma contração conjunta aí da musculatura e liberar esse conteúdo para o antro do piloro. E é de propósito, é tão legal que você pensa assim, poxa, que interessante, porque quando ele chega no antro do piloro, a mucosa ela tem que estar bem preparada para receber esse caldo de bolo alimentar com ácido para se proteger. E também o esfíncter do piloro, que é o que trava, lembra que eu falei do esfíncter? Então aqui eu tenho um esfíncter anatômico, aliás, é o esfíncter mais poderoso do corpo todo, é o mais resistente. Ele trava o estômago para não ter aquela liberação para o intestino. Só vai liberar como é uma subida, né? Vocês imaginam, o estômago todo tem que contrair e jogar para a região de antro do piloro. E aí, quando ele chega no antro do piloro, ele libera a sua secreção para o intestino. Olha que legal essa imagem. Aqui está sem o aumento, então fica melhor de perceber. Aqui é antímero esquerdo e aqui é antímero direito. Porque é uma vista caudal. Nós estamos olhando para trás do animal e observando aqui a face visceral do estômago. Nessa face, vocês observam que aqui é a região do cárdia, região do fundo, região do corpo, que é a maior parte desse estômago, e aqui é a região do antro do piloro, que eu falei que ela tem um arranjo, uma musculatura bem avantajada,
A mucosa também, ela é preguiada e também cheia de glândulas que se liberam muco para proteger. Quando ele joga pro antro, vocês estão vendo que ele é bem dorsal? Vocês imaginam a dificuldade que não é para jogar esse conteúdo, essa pasta, né, que fica essa papa aí pro antro? Então ele tem que ter um arranjo na mucosa e de musculatura para reter. Por isso que ele é até mais gordinho, né? Ele retém esse quimo e aí quando ele contrai, né, ele vai torcer e liberar esse conteúdo do antro do piloro aqui no duodeno. E esse duodeno, vocês estão reparando, ó, eu faço de propósito para vocês compreenderem a dinâmica. Ele está indo para o antímero direito. O estômago está aqui à esquerda, olha, baço estômago, ele fica no antímero esquerdo, mas o duodeno, ele está no antímero direito. Essa informação é importante quando vocês estiverem fazendo o exame ultrassonográfico, analisando um raio-x, né, uma radiografia. Então, o duodeno, ele se joga à direita e ele corre à direita. Eu vou explicar isso na aula de intestino. Mas beleza, vocês já entenderam espacialmente como que é organizado esse estômago? Gente, isso é em qualquer espécie que nós estudamos aqui, ele tem esse arranjo. Falando em monogástricos, né? Então, beleza, uma característica que eu quero que vocês guardem, que é característica do suíno, é a presença desse divertículo gástrico, essa bolsinha. Não se sabe por quê, ela existe, ela tem um formato cônico, ela é meio achatada, ela está na região do fundo. Se você quer saber se aquele estômago de que espécie que é, uma das características, você bateu o olho e viu o divertículo gástrico, não tem segredo, é suíno. É um suídeo, né? Pode ser um animal silvestre, não é da turma dos suídeos. Aqui, então, veja, nessa vista diafragmática você não está enxergando, mas na vista visceral você vê, olha, ele estaria aqui, ó, tá vendo? Aqui a curvatura menor e aqui, olha, duodeno. Observe a diferença aqui do antro do piloro com a região do corpo. E aqui você vê, ó, a diferença do fundo. O arranjo da musculatura permite você observar que tem diferença mesmo, apesar de ser uma bolsa única. Que é para vocês observarem, o estômago do cão, ele não é tão redondo, né? O fundo dele é maior, vocês observem aqui, ó, esôfago, a região do cardio, o fundo, e o corpo dele parece um L, né? Ele é mais estreito, e aqui a região do antro do piloro e o seu duodeno. Internamente, olha que interessante que é um fundo maior, porque esse animal ele não mastiga muito, ele acaba ingerindo de uma vez o que ele quer e chega uma quantidade grande nessa região do fundo e com partículas maiores. Então ela vai eliminando aqui, vai jogando para o corpo aos poucos e ele vai misturando isso com a secreção enzimática que vai soltando aqui. E aqui o antro do piloro para jogar o conteúdo para duodeno. Aqui a bolsa do estômago, esse estômago está repleto. Olha a relação topográfica com o fígado, aqui está o diafragma, o baço e aqui os intestinos. O estômago do cão, né, dá para ver que a relação do baço, estômago, diafragma, no antímero esquerdo,
nós observamos bem essa disposição. Apesar do fígado se jogar à direita, mas ele também, principalmente o de cão, que é um fígado que é bastante subdividido, ele tem bastante lobos. A gente vai ver isso na aula de glândulas anexas ao tubo digestório, onde eu vou falar de fígado e pâncreas. Adoro os cortes transversais, que é para vocês compreenderem como é lá dentro do tronco desse animal. A nível de T11, torácica 11, nós vamos observar parte de pulmão, olha, pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo. Por que eu falo isso? O pulmão direito, ele expande mais do que o esquerdo. Lembra que o coração ocupa o antímero esquerdo, então o pulmão direito, ele tem muito, a massa, né, pulmonar é muito maior. Então esse aqui é o pulmão direito. E também, olha aqui, veia cava. Se a veia cava tá aqui, significa que aqui é direita. Parte já do estômago. Então aqui já é a parte do fundo do estômago. E essa parte vermelha aqui toda fígado, com a sua vesícula biliar. A nível de torácica 12, uma vértebra só à frente, nós já observamos, olha o fundo do estômago. Lembra que o esôfago vai trazer o seu conteúdo, a gente tem a região de entrada que é o cárdia, e aí vai ficar esse bolo no fundo do estômago, e ele vai escorregar e vem para o corpo do estômago. Depois ele vai para o antro do piloro. O antro do piloro, gente, é como se ele fosse uma antessala para chegar no duodeno. Então ele vai sendo aquela papa do quimo vai ficar retida ali, e no momento certo o esfíncter se abre e a musculatura toda do estômago contrai para empurrar esse conteúdo para dentro do duodeno. Eu quero que vocês já imaginem esse percurso lá dentro do corpo do animal. Essa imagem também tá bem bacana para vocês enxergarem. Quando estamos observando uma radiografia, uma tomografia, uma própria ultrassonografia, quando você vê essa parte escura, significa que é ar ou é líquido. Então aqui nós temos a região do corpo do estômago, e aqui a região do fundo do estômago e corpo. O fígado é uma tonalidade característica aqui do fígado. Essa imagem do gato também tá bem bacana. Vocês observem aqui o músculo diafragma, o fígado, o estômago. Lembra que aqui é fundo, aqui é antímero esquerdo. Então, o esôfago, né, vocês imaginem que tá o músculo diafragma. Ao centro aqui, ele vai abrir pelo hiato esofágico e já joga para dentro do estômago. Então ele cai aqui no fundo e vai sendo jogado para o corpo. Olha a relação aqui com a última costela. E aqui o baço. Bem bacana essa imagem. Numa vista ventral, olha, diafragma, fígado com a vesícula biliar, o baço, e o estômago vai estar aqui nessa curva, e os intestinos. Nós já vimos essa imagem. Aqui também nós já estudamos ela. Essa também nós já estudamos. Pessoal, me aponta aqui mesmo aonde que está o esfíncter do piloro.
Onde que tá o antro do piloro? Essa é uma vista visceral do estômago. Aqui tá o estômago do equino. Onde que tá a região do antro do piloro? Tem que pegar essa canetinha aqui do lado, ó, e marcar. Ou pega essa setinha aqui, ó. Essa aqui é bacana também, ó. Que é essa que eu tô usando, ó. Esse aqui tudo é o estômago. Eu quero saber nesse estômago aonde está o antro do piloro. Então, tudo isso é o estômago. Eu quero saber desse saco todo, aonde é o antro do piloro. Porque lembra que esse estômago ele vai estar dividido. Sobe mais um pouquinho. Onde que é o limite do estômago com o duodeno? Ele tá bem aqui, ó, o limite. Dá pra ver que ele estreita mais? Isso, ó, bem aqui, ó. Aqui é o duodeno. Esta curva aqui, ó. Esta curva já é do duodeno. O esfíncter do piloro é aqui. Então, o antro do piloro, ó, é tudo isso aqui. Tá? É a antessala para esse conteúdo cair dentro do duodeno. E é interessante, por isso que esse esfíncter aqui é o mais forte que tem em todo o corpo do animal, porque vocês imaginam, se esse líquido, esse quimo, essa secreção fosse gotejada o tempo inteiro pro duodeno, ficasse pingando aqui, ia fazer um estrago na mucosa desse intestino. Então, o que acontece? O conteúdo vai ficar sendo digerido aqui no corpo do estômago. Quando já passou pelo processo digestório, já tá ok, aí ele vai para o antro do piloro, tem toda uma contração rítmica aqui para, ao mesmo tempo que abre o esfíncter, a musculatura do estômago contrai, principalmente do antro do piloro, né? Mas o corpo também, todo o estômago vai contrair e vai jogar as suas, né? E joga a secreção para dentro do duodeno, porque o esfíncter abriu. E lembra que ainda tem a questão da gravidade. Vocês concordam comigo? Aqui não é a região dorsal, aqui é a região ventral. Então, para descer, né, gente, todo santo ajuda. E para subir? Então, vocês imaginam tanta força, né, que esse órgão tem que contrair ritmicamente pro esforço conjunto de todas essas fibras musculares conseguir jogar essa secreção para dentro de duodeno. E é claro, o esfíncter aberto, porque se o esfíncter não abrir, não tem negócio, não vai sair. É o que a gente sente quando tem uma cólica, né? Quando tem uma cólica estomacal, é isso. Tá contraindo, tá remexendo, mas não sai. Porque o esfíncter tá fechado. Mecanismo de defesa. Porque se esse esfíncter abrisse com facilidade, vocês imaginam o tanto de úlcera de duodeno que não ia ter. E a gente não fica escutando em úlcera de duodeno. Você escuta de úlcera de estômago, úlcera de esôfago, mas a nível de duodeno é mais difícil. Não que elas não ocorram, ocorre, mas certo? Ou uma própria irritação da mucosa. Se for a nível de estômago, a gente chama de uma gastrite. Se for a nível de esôfago, uma esofagite.
Se for a nível de intestino, uma enterite, certo? Então, eu só trouxe, eu estou sendo até repetitiva, mas a ideia é com que vocês compreendam em 3 dimensões todo esse processo desses espaços do estômago de um monogástrico. O estômago do equino ele é relativamente pequeno para o corpo desse animal, porque este animal ele se tornou herbívoro. Ele era carnívoro no início do desenvolvimento da espécie dos equídeos e ele resolveu mudar o seu hábito alimentar e se tornou herbívoro. Com essa história, o estômago perdeu muito da sua função e ele teve que se adequar para poder se adaptar a uma alimentação mais fibrosa. E essa alimentação promoveu uma alteração da tubulação de intestino, principalmente intestino grosso. A gente vai ver isso na aula do intestino. Mas o fato é que acaba que o estômago não tem tanta função como, por exemplo, tem nos carnívoros. Lembra que eu falei que é importante aqui a digestão enzimática? É um estômago que ele foi desenvolvido para aguentar, né, várias enzimas atuando aí nessa câmara. Eu já mostrei essa imagem do suíno, agora eu quero que vocês comparem com o equino. O equino, ele tem essa margem, nós chamamos de margem preguiada. Aqui, ó, vou tentar fazer. Ela é bem característica no equino. Ela separa o fundo do estômago, esse aqui é fundo do estômago, da região do corpo do estômago, e aqui é o antro. Olha que loucura esse esfíncter. Vocês estão vendo a espessura da túnica média aqui, a da túnica muscular? Justamente para garantir que vai travar mesmo esse esfíncter. Então ele tem uma túnica média muito mais grossa do que no resto do órgão. Outra característica é que vocês têm que prestar atenção, que no estômago de suínos e de ruminantes existe uma projeção da mucosa nessa região do esfíncter do piloro, que nós chamamos de torus do piloro, ou toro pilórico, ou toro do piloro. É uma projeção a mais para garantir que vai realmente ficar fechado essa região. Esse slide aqui ele é bacana porque ele vai mostrar, olha, novamente, fundo, o corpo, que é boa parte, o antro do piloro, e ele vai mostrar quando, aqui abrindo esse estômago, nós vamos ter a mucosa aqui da região do cárdia, que nós já vimos no primeiro slide, que ela é aglandular. A mucosa aqui, ó, do fundo, e aqui a gente tem o duodeno, esfíncter do piloro, o antro do piloro. Então, aqui é fundo e corpo. Na região do fundo e do corpo, essa mucosa aqui se especializou, ela até recebe esse nome aqui, ó, mucosa fúndica, oxíntica ou própria. Eu não sei como que a professora de fisiologia chama quando vai dar esse conteúdo para vocês, ou a professora da histologia quando vai explicar, mas são nomes que são dados para essa região da mucosa. E essa mucosa aqui, olha, ela vai estar produzindo, ela tem células para produzir tanto ácido clorídrico,
que são as células parietais, como também as células principais, que vai produzir o pepsinogênio. Então, esse aqui é conteúdo da fisiologia. Eu só estou mostrando para vocês que esta região é a região de corpo. Aqui, ó, é o fundo, a região de corpo, e aqui é a região do antro do piloro. A ideia é que no corpo as células principais produzam pepsinogênio. Só que o pepsinogênio, ele precisa de um meio ácido para se converter em pepsina. Por isso que as células parietais vão produzir ácido clorídrico e garantir que o pH vai cair. Então, só em meio ácido é que esse pepsinogênio se transforma em pepsina. Olha que interessante, é um mecanismo de defesa. Porque se imagina, se a célula já liberasse pepsina de cara, ela já ia detonar toda a tubulação da glândula. Vocês concordam comigo? Ela já ia sair já digerindo o próprio corpo, não é? Então, eu acho muito bem bolado esse mecanismo. E aí, quando as duas, tanto o meio ácido promovido pela quebra, né, da hidroxila aí com cloro, vai formando esse meio ácido, o pepsinogênio, aí sim transforma em pepsina. Nesse momento, é fundamental que tenha conteúdo dentro dessa bolsa, que é o estômago. Se não tiver conteúdo ou se tiver pouco conteúdo aí dentro, ou seja, bolo alimentar, significa que a gente vai ter partículas ácidas, mas não vai ter substrato para ela digerir. Se ela não encontra o bolo alimentar, ela vai acabar digerindo a própria mucosa. E essa mucosa, para se proteger, ela vai produzir muco. Por isso que, olha que interessante, na região do antro do piloro, nós temos aqui as células da mucosa, liberando muco para proteger a região do antro do piloro. Além do mais, existem também essas células G aqui, que é para produzir gastrina, mas isso aí tá relacionado com a parte endócrina, né? Ela vai para o sistema circulatório. Enfim, esse conteúdo vocês vão ver lá em histologia e fisiologia. Eu só estou trazendo aqui para vocês compreenderem o formato macroscópico da mucosa e já ir fazendo inferências de como ocorre o processo microscópico aí dentro. Esse slide, não se preocupem, é muita informação, mas não se preocupem. A ideia aqui é que vocês já sintonizem com o sistema simpático e parasimpático. Nós temos uma organização desses sistemas. Lembra que o simpático está relacionado com fuga e o parasimpático é o oposto. Então, a gente acaba aprendendo assim, né? Geralmente eles são opostos uns aos outros. O sistema parasimpático, quem vai estar atuando aqui a nível de estômago é o nervo vago, que sai lá do tronco encefálico, é o 10º par de nervo craniano. Então, se a gente pegar aqui nesta imagem, olha aqui, ó, nervo vago, soltando contribuição para pulmão, coração, provavelmente aqui deve ser fígado, estômago, os intestinos, pâncreas, rim. Já o cólon já vai ser nível de nervo pélvico, bexiga urinária também, sistema reprodutor também. Beleza. Então, o que interessa na aula de hoje é aqui, ó. O estômago a inervação parasimpática é feita pelo nervo vago, que eu já falei em outras aulas, o trajeto dele. Ele vai seguindo pelo esôfago, na verdade. Já o simpático, ele tem um arranjo a nível de
coluna vertebral, a gente viu isso naquele vídeo do equino que eu mostrei do tórax, naquela dissecação bem interessante. Ele apontou lá o nervo, o tronco simpático, paralelo à coluna vertebral. Ele está concentrado a nível de tórax e de coluna torácica, coluna lombar, e vai soltando os seus nervos simpáticos. Aqui, ó, vocês vão vendo, ó, a coluna simpática a nível de, tá vendo? Aqui é T torácica e L lombar. Então, a nível tóraco-lombar é onde essa cadeia está seguindo. Ela, aqui também, ó, torácica lombar. Quando ela chega a nível torácico, e é isso que eu quero explorar nessa imagem, vocês estão vendo que ela vai, ó, ela desce pelo gânglio simpático e vai indo para o seu metâmero específico. E ela também se organiza formando nervos esplâncnicos. Tá vendo aqui, ó? Então, ela vai formando os famosos nervos esplâncnicos. A nível de estômago aqui, ó, a gente tem aqui o tronco celíaco, tá escrito aqui, ó. Então, o gânglio celíaco, ele está próximo, lembra da artéria celíaca que eu falei na outra aula? Então, esse gânglio nervoso do sistema nervoso autônomo, especificamente, está próximo naquela região. Quando a gente abre e vai dissecar, ele vai estar lá naquele espaço. E o nervo que vem para fazer sinapse nesse gânglio, vocês estão vendo que vermelho, ó, é a fibra pré-ganglionar. Fez sinapse, transformou na fibra pós-ganglionar. Então, esse neurônio pré-ganglionar está dentro de um nervo. Vamos seguir ele aqui, ó. Esse nervo aqui a gente chama de nervo esplâncnico. Tá até escrito aqui, ó, nervo esplâncnico maior. Deixa eu colocar no outro slide. Então, aqui tá o plexo celíaco. O plexo celíaco tá aqui. Se vocês forem imaginar que é o diafragma, o esôfago atravessando e aqui, ó, a artéria já liberando o tronco celíaco. Então, o gânglio celíaco está nesta região e o nervo esplâncnico maior, ele segue por aqui. Então, tá aqui mostrando também, ó, o gânglio celíaco e o nervo esplâncnico maior. Ele vem seguindo pelo tórax. Sai da coluna vertebral e vem pelo tórax. Gente, o simpático, voltando nessa imagem, o simpático, ele tem uma função de paralisar o sistema digestório. Ele quer que anda num ritmo mais lento. Por quê? Pensem comigo. Se aparecer aqui uma ameaça nessa sala onde eu estou, vamos supor que aparece aqui um atirador, um assaltante. Eu vou ficar com muito medo. Vocês também, vamos supor que aparece na casa de vocês, eu fico com muito medo. E aí, o que que você vai fazer? Né? Aquela ideia, nossa, eu tenho que fugir, eu tenho que trancar a casa, eu tenho que, né? Eu tenho que sair daqui, é perigo, é ameaça. Nessa questão de você querer fugir, vocês têm que imaginar que toda a musculatura do nosso corpo, de locomotor, ela precisa de energia rápida. Então, todo o sistema ele é organizado para fazer com que chegue logo glicose, oxigênio para as células da musculatura esquelética, principalmente dos membros pélvicos. Você tem que correr, membro torácico, o animal tem que correr, a pessoa também. E para isso,
que o organismo pensa? Tubo digestório dá para esperar. Depois a gente pensa em digestão, agora a gente tem que pensar em viver. Porque se a gente não correr agora, é perigoso, a gente morre. E se morrer, não vai adiantar o que está sendo digerido, não é verdade? Aí, o simpático tem essa ideia. Ele pega sistemas específicos, como o circulatório, ó, a adrenalina faz ele correr, circula sangue, chega oxigênio logo na musculatura esquelética, tem que ter energia rápida. E aí, ao mesmo tempo, ele chega lá, né, o sistema simpático chega para a tubulação aqui de digestório, chega para o estômago, seu estômago, é o seguinte, o negócio tá feio, nós estamos correndo um sério risco aqui de morte. E eu vou te pedir aí, dá uma parada, eu preciso do sangue que tá aí, envolvendo aí todos nas suas túnicas, aí me manda boa parte do que você tem, dá uma parada na fabricação aí de enzimas e de muco e tal, e me manda esse sangue, por favor, porque senão é perigoso esse corpo vir a óbito. Entendeu? É a mesma coisa, ele pega e fala, o intestino também a situação não tá legal, tá muito perigoso, eu preciso de sangue, eu preciso desviar este sangue para o outro sistema, no caso, o sistema esquelético. Aí, por isso que eu tô falando que o simpático, no tubo digestório, ele tem uma função de dar uma paralisada. Já em coração, é o contrário, ele chega no coração, o coração, liga lá pro coração, acelera, manda sangue rápido, precisa chegar logo nutrientes lá para a musculatura esquelética, por exemplo, entende? E aí, o que ele faz? Não vai produzir sangue da noite pro dia, assim, rápido. Ele simplesmente tira de determinados órgãos e distribui para outras regiões. Tá bom? Já o parasimpático, a ideia dele é oposta. Quando o sistema parasimpático é ativado, o sistema nervoso central chegou à conclusão que é importante acelerar todo o fluxo, todo o peristaltismo dentro da tubulação de digestório, porque tem um risco de uma infecção. Vamos supor que esse cachorro está com a parvovirose. É um vírus terrível que ataca ali o intestino. E ele é tão terrível, a gente começa a sangrar loucamente a mucosa. E imagina, esse animal corre um sério risco de entrar numa anemia. Então, o que ele pensa? A primeira defesa que nós vamos fazer aqui é acelerar e jogar tudo que tem dentro da tubulação para fora. Vamos causar uma diarreia e eliminar, tem que jogar fora. Então, essa é a ideia do parasimpático. Ele chega lá e bora, galera, vamos expulsar. Então, vai muito pelas fezes. Dependendo da doença, da patologia, vai pelo vômito também, da espécie, né? Lembra que a gente já discutiu essa questão de vômito? E aí o animal pode vomitar, se for a nível de estômago, é muito, muito legal quando ele vomita, porque ele já joga o que está fazendo mal. Vamos supor que se foi intoxicado, ingeriu uma ração que tinha aflatoxina. Olha que perigo. Então ele consegue eliminar pelo vômito e não segue o fluxo pela tubulação de intestino. Então o parasimpático tem essa função aí. Em uma situação normal, tá tudo de boa, o animal tá com a vida relaxada, tá comendo, vivendo, super feliz. O sistema simpático e parasimpático ele não vai estar atuando, quem vai estar atuando ali é o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é que está fazendo com que essa peristalse ocorra tranquilamente durante toda a vida desse animal. Agora, em determinados casos que precisa acelerar ou diminuir a velocidade, igual eu já expliquei antes, aí sim o sistema nervoso autônomo vai atuar nesse plexo do sistema nervoso entérico. São dois plexos, o plexo meoentérico e o plexo submucoso.
Depois vocês voltem lá na primeira aula que eu falei de tecidos básicos, que eu vou explicando justamente o arranjo das túnicas musculares e a localização do sistema nervoso entérico. E ele funciona, olha gente, muito bem, obrigado, há milhares de anos, é o sistema nervoso mais antigo que existe no planeta Terra, é o sistema nervoso entérico. Primeira coisa que teve que desenvolver neste corpo foi a forma de absorver nutrientes do meio para que esse organismo sobrevivesse. Depois é que foi se pensar em uma centralidade do sistema nervoso, aí formar um sistema nervoso central, aí foram surgindo essa necessidade de ter uma medula espinal, uma caixa craniana. Antes não, o sistema nervoso era todo difuso. Tá? Fiz uma viagem aí pela evolução para vocês compreenderem essa organização. Então, quando a gente observa esse desenho, ele parece assustador, mas foram milhares de anos para conseguir essa organização. E vocês não podem perder a dimensão que nós temos aqui, ó, um músculo diafragma separando a região de tórax do abdômen. Então, para esses nervos simpáticos chegarem, e a maioria dos órgãos estão a nível de abdômen, ele se organiza e vem como um nervo só, que é o nervo esplâncnico maior. E chega aqui na região de abdômen para mandar suas fibras simpáticas para os órgãos aqui de abdômen, por exemplo. Se for a nível de tórax, está mais próximo, já resolve por aqui. Por que eu estou falando isso? Lembra que a coluna simpática ela é toracolombar? Né? Então, ela tem muito mais fibras a nível de tórax do que a nível de lombar. Você tem muito mais vértebras, não é, torácicas do que vértebras lombares. Apesar de você ter muito mais órgãos dentro da cavidade abdominal. Mas é justamente aquele arranjo do diafragma em cúpula, os órgãos acabam entrando na caixa torácica, certo? E aí a gente vai viajando pelo desenho corporal do animal, né? Muito interessante. Essa imagem eu já trabalhei ela com vocês no sistema circulatório. Eu trago ela aqui só para relembrar como que é o arranjo do tronco celíaco, distribuindo aqui. Eu quero que você... Depois eu vou passar a atividade... eu vou passar essa atividade depois, quando a gente estiver em glândulas anexas. Eu vou deixar a atividade dessa semana como sendo a do dente. Eu vou falar depois, me lembra, tá? Aqui é só o slide final para a gente revisar o que nós estudamos. Eu quero que vocês me mostrem aí aonde que é a curvatura menor no estômago do cão. Qual que é o estômago do cão aí, nesses desenhos? Show. A curva maior, que aí tem um estômago fechado e o outro tá aberto, para vocês compararem a mucosa. Beleza, nessa curva maior, né, e ela vem de tudo, tá? Todo isso aqui é a curva maior, até chegar ó, do duodeno até chegar aqui no esôfago. É onde vai estar saindo o aumento maior. E a curva menor, onde é? Apontem para mim. Isso, justamente. Vocês estão vendo que faz um ângulo, a letra G é bem, parece um ângulo reto assim, né? A gente chama essa curvinha, a letra G, de incisura angular. Tá escrito aqui, ó. A incisura angular porque parece um ângulo reto aqui. Aqui no suíno,
Onde que está a curvatura menor nesse estômago do suíno? Beleza. E a curva maior? Aonde que ela tá? Nesse próprio estômago. Isso, mais. Beleza? Certo. E nesse estômago aqui do suíno também, só que aberto, onde que tá a curva menor? Beleza? Vocês perceberam que o esôfago está muito próximo do duodeno? A curva menor é pequena. A incisura angular também aqui, ela é mais larga do que a do cão. Gente, olha a curva menor aqui no equino, é menor ainda. Ai, que loucura, né? É mais apertado. Enfim, observem a região do cárdia. A região do cárdia, na verdade, é tudo isso aqui, né? Mas aqui é onde abre o esôfago. O que eu falei para vocês que é um esfíncter fisiológico. Por que eu falo que é um esfíncter fisiológico? Você não tem essa túnica média, igual aqui, ó, um esfíncter anatômico. Vocês estão vendo? Uma túnica média grossa para justamente apertar e travar. O esfíncter tem essa função, ele tem uma túnica circular muito potente para travamento. Aqui também no cão, ó, você vê aqui o esfíncter desse piloro. Aqui no equino, né, nós temos aqui o esfíncter. Outra coisa que é interessante é o divertículo gástrico, que tem só nos suínos, essa bolsinha paralela, não se sabe por que ela existe aí, é assim. A diferença do corpo desses estômagos, né? Aqui no cão ela é mais estreita, no suíno é ampla. A margem preguiada aqui no equino. Então, o corpo do estômago também é amplo no equino. O duodeno sempre faz essa curva. A gente vai estudar depois com detalhes a parte de intestino. Vou falar deles. Dúvidas? Outra coisa importante, aqui na curvatura menor, o que está cortado aqui? O aumento menor. E o aumento menor é formado por dois ligamentos. O hepatogástrico e o hepatoduodenal, né, que formam aquela lâmina que prende aqui na curva menor.